E aí, vamos então à matéria do Edilson Pereira de Carvalho, máfia do apito. Todo torcedor acha que é roubado. Isso é algo no Brasil, assim, não, óbvio que o meu time é prejudicado. Se você vai debater com o torcedor... Desde os filmes boleiros do Barretão. É óbvio que o meu time é roubado. Não é que, assim, tem erros com o meu time. Não. O meu time é claramente roubado. Você vai perguntar pra qualquer torcedor, né? Juiz ladrão, Juiz ladrão. O meu time é roubado. Porque você fez acho que a única matéria que comprovou, pelo menos na nosso conhecimento de futebol, não sei se tem antes, mas comprovou de fato uma intenção ali de um juiz, enfim, de uma estrutura. Manipulado. Por que essa foi a única vez que foi comprovado que o futebol naquele momento era manipulado no Brasil, assim? É possível que tenha havido um monte de outras manipulações e a gente nunca tenha sabido. Até Sério? Porque... Antes e depois? Claro que é. Porque, assim, a máfia do apito já estava operando há algum tempo e ninguém tinha a menor ideia que ela existia. E mesmo quando eu já fiquei sabendo e comecei a monitorar os jogos do Edilson, ninguém viu os jogos do Edilson e falou assim, pô, estão roubando. Minto, teve um jogo, porque eu acompanhava as partidas já sabendo para quem que estava vendido e ficava ligado em rádio, repercussão, de mídia. Teve um jogo, que é o mais escandaloso de todos que o Edilson apitou, que é Vasco e Figueirense e São Januário. Teve um jogo que o Milton Neves, eu ouço muito rádio, e o Milton Neves entrou depois na Rádio Bandeirantes e falou: que escândalo, que absurdo, tem que anular esse jogo, que vergonha! Sem saber. O maior erro de arbitragem daquele ano, inclusive, foi de um árbitro honesto, que é o Márcio Rezende Freitas, Corinthians e Inter. Aquilo é um erro absurdo que decidiu o campeonato. Expulsão do time. E não foi premeditado, foi simplesmente um erro ridículo, péssimo, constrangedor. Inclusive, a máfia do apito nos ensina que, por pior intencionado que o juiz esteja, nem sempre ele vai conseguir entregar o resultado. Tem isso ainda. Futebol o Edilson não conseguiu entregar o resultado em todos os jogos. Santos e Corinthians, vendeu a vitória do Corinthians. O Robinho jogou uma barbaridade com o Giovani, deu Santos. Figueirense e Juventude. Ele fala no áudio, né? Vendeu a vitória do Juventude. O Edmundo acabou com o jogo, não conseguiu. Então, assim, o juiz... até porque a tática do Edilson era... começava o jogo, digamos, Charla contra Rizek. Vendeu a vitória do Charla. Ok, vai começar o jogo, cartão amarelo para o zagueiro do Rizek, com 2 minutos. Ele enervava os jogadores e ia tendo erros discretos e tentando enervar. Até porque se ele chamasse muita atenção... Pra expulsar alguém em algum momento. Expulsar alguém e tal. Raros lances do Edilson naquele ano são lances capitais, pênalti, né? Raros, são raros. Naquele Vasco e Figueirense foi um jogo que aconteceu. Mas assim, até o escândalo já estava o esquema já estava em andamento, né? E ninguém suspeitava. Até que numa sexta-feira, a Thaís Oyama, que era minha chefe, recebe uma ligação telefônica, sexta-feira à noite, umas 9 da noite. Eu estava indo embora. Trabalhava na Veja, né? Era repórter de política. Nessa época da minha vida, tava indo embora, Thaís, espera. Puta que pariu, sexta-feira à noite, que espera, cara. Era muito pesada a rotina. Sexta-feira você quer ir embora. Você vara a noite de quinta fechando a revista, sexta-feira, 9 da noite, você quer ir embora. Espera. Desligou o telefone. Você não sabe. Um escândalo. Tem gente roubando o jogo do Santos, do Corinthians. Um escândalo, vai ser a matéria da sua vida. E a minha primeira reação foi: Thaís... Você conhece futebol. Toda hora tem um ladrão do Toda hora futebol. tem alguém que faz uma denúncia dessa. Não, Rizek, não quero saber. Segunda-feira você vai nesse endereço aqui, vai conversar com essa pessoa aqui, papapá. E eu fui na segunda-feira encontrar essa pessoa, que era do interior de São Paulo. Cara, eu fui dormindo. Eu fui no carro assim, porra, o que eu tô fazendo? Eu vou lá encontrar um biruta. Porque na Veja era assim, cara. Era denúncia o tempo todo que chegava, né? Eu fui encontrar pessoas assim, em posto de gasolina em Guarulhos, que ia me entregar um CD com coisas comprometedoras de político. E raramente dava em alguma coisa. Alguma coisa de fato, né? Então eu fui assim, cara, totalmente assim, não vai dar em nada. Vou perder um dia de viagem pra ir, um dia pra voltar. Mas nesse dia deu. Logo no primeiro encontro, essa pessoa tinha um material demolidor que envolvia o Danelon, que é o outro árbitro do esquema. Tinha mais um árbitro, eu não lembrava disso. Que é Série B, né? Ele tava em andamento do Campeonato Paulista daquele ano. E era um material comprometedor de um apostador cobrando o Danelon de um jeito bem veemente, porque ele não tinha conseguido entregar um resultado em Santos e Guarani. Ele tinha vendido para os apostadores a vitória do Santos, foi empate esse jogo,
E ele estava sendo cobrado por isso, né? E, inclusive, o Danelon, a partir dali, tem a ideia do grupo de se redimir, indicando o Edilson Pereira de Carvalho, que era um árbitro FIFA, que viria a apitar o Campeonato Brasileiro, mas já durante o Campeonato Brasileiro daquele ano, o Edilson começa a trabalhar para o grupo, indicado pelo Danelon. É ele que indica o Edilson. E quem era esse grupo? Esse grupo era um grupo do interior de São Paulo. O cabeça é o Najib Fayad. O cabeças, digo assim, era o cara que acabou concentrando as apostas, né? Ele disse que não criou o esquema, que quem criou foi um outro empresário, mas quando ele assume, ele passa a capitanear as apostas. Najib Fayad é um empresário de Piracicaba, figuraça. Quem assistir ao doc que tá no ar no Globoplay vai ver que é uma figuraça. Chamado de Gibão, né? Gibão, viciado em jogo, piloto de kart, na época ele era, não sei se ainda é. E ele, viciado em aposta, como Edilson, viciado em bingo. E ele tinha um site que os amigos deles criaram em Piracicaba. Você não conseguia acessar, eram ilegais na época, site de aposta, e esse era fechado, ninguém podia acessar. E aí ele começou a capitanear as apostas com um grupo de conhecidos ou indicados e achava que ele tinha 2 juízes no bolso dele, né? O Edilson e o Danelon. Trabalhavam assim, por exemplo, ele era a banca, então... Ele era a banca, ele fazia as apostas. E ele tinha os juízes na mão dele. Tinha o juiz na mão dele. Só que nem sempre os juízes conseguiam entregar o resultado. Nem sempre. Era aquele valor fixo, acho que era 20 mil? Cara, assim, variou muito. O que eu posso dizer é o seguinte, eram valores assim, o Edilson ganhou mais dinheiro vendendo entrevista, indo a programas de auditório do que com o jogo. Esquema, né? Era um esquema que não movimentou, assim, milhões de reais. Era pouco dinheiro. Atenção, né, se o cara fizesse a aposta. O Edilson ganhava coisa de 20 mil, 10 mil por jogo. A cota dele da FIFA era 5 mil reais, ele ganhava 20 mil por jogo, 4 vezes a cota dele. Mas assim, isso não fez do Edilson alguém rico, não mudou a vida do Edilson. E o grupo também não conseguiu fazer muito dinheiro, porque o Edilson não entregou tudo que ele prometeu. Há até hoje a desconfiança nunca provada de que o Edilson pode ter vendido jogos para outros apostadores, ou até ele mesmo tem apostado. Isso nunca ficou comprovado, mas sempre houve essa suspeita. De ter mais jogos ali, né? Porque os jogos... Por exemplo, ele vende a Corinthians e São Paulo. Ele vende para você a vitória do São Paulo e vende para um outro grupo a vitória do Corinthians. Houve essa suspeita, não se conseguiu provar isso. E é por isso que, inclusive, os 11 jogos foram anulados. Porque se ele entra predisposto a manipular resultado nos 11 jogos, eles estão automaticamente contaminados, ainda que ele não entregue o resultado. Foi essa lógica que levou para a anulação dos 11 jogos de 2005, né? Da Série A. Isso. Nunca saberemos por que os jogos da Série B, do Danelon ou do Paulista, que já tinham acabado, foram mantidos. E da Libertadores também foram mantidos. Mas foram as decisões que a Justiça Desportiva tomou à época. Então você achou que você puxasse... Caraca, vem árbitro pra caramba, assim, em algum momento? Não, nunca achei. Assim, então no começo tinha o Danelon no esquema. Não sabia do Edilson ainda. Eu fiquei sabendo que o Danelon tinha vendido um Santos e Guarani para um grupo de apostadores. Foi isso. Ponto. E a minha fonte era muito bem informada. Fiz contato com a fonte, prometendo a ela que ela jamais seria revelada. E até hoje, nunca revelei, nunca dei pistas de quem é, nunca ninguém da minha parte vai saber quem é. E a fonte, muito bem informada, me disse que na semana seguinte teria um jogo São Paulo e Ponte Preta. Vitória vendida do São Paulo. Esse grupo sempre apostava nos favoritos, para ter... para não perder diminuir a margem de desconfiança. E aí eu falei, Thaís, e como é que a gente faz? Campeonato Paulista ainda. Como é que a gente faz? Aí a Thaís teve uma ideia. Porque assim, no primeiro dia eu já tinha todas as informações para publicar. Só que no jornalismo não basta saber. Tem que provar. O material que essa fonte tinha me dado, eu não podia tornar público. Porque ia expô-la. E assim, confiança da fonte, esse material, ele serve para eu saber. E eu não vou utilizar como prova. Se eu publico e o Danelon fala, tudo isso aí é mentira, prova aí. E eu não provo, acabou. Processo, eu que me fodo, né? Então a Thaís teve uma ideia. Vamos num cartório, registrar a informação de que sabemos que o juiz vai roubar a favor do São Paulo contra a Ponte Preta. Caraca, olha essa... Aí eu falei, ideia boa. Consultei o jurídico da Abril. Tenho trauma de processo. Já perdi processo cuja matéria era completamente verídica. Você não prova no tribunal e você perde. E tem que ser assim mesmo.
Tem que provar. Não basta saber. Tem que provar. Não tem jornalismo é uma arte que não... Uma arte, né? Uma ciência que não, não tem achismo. Você não pode publicar e falar, não, confia em mim, que eu tô certo. Não, você tem que provar. Né? Aí... Essa é a diferença com o torcedor comum. Eu acho que... Tem que provar. Não, obviamente... Se a matéria vai a julgamento, você tem que provar. Isso. Aí consultei o jurídico em termos hipotéticos. Se eu sei de um fato que vai acontecer, se eu registro em cartório, aquilo me serve como prova? Jurídico, não. Por que não? Você pode registrar em 10 cartórios diferentes e aquilo não é prova. Isso nenhum juiz vai ser... Falei, porra, que merda. E aí o esquema continua em andamento. Eu falei, cara, tamo fudido, porque os jogos estão sendo roubados, vai começar o Campeonato Brasileiro e a gente não conseguia avançar no recolhimento de provas. Cara, e começamos a pensar, como é que a gente faz? Será que a gente grava as pessoas? A gente vai no ponto de encontro deles, escondido? Começamos a pensar. E aí eu tive a ideia, Thaís, a gente precisa procurar o Ministério Público. Porque vai começar o Campeonato Brasileiro e ferrou, entendeu? A gente não vai conseguir provar e a gente precisa passar isso para as autoridades. E seguir a nossa apuração jornalística, mas a gente precisa passar para as autoridades. E na época estava em andamento a investigação do Ministério Público de São Paulo, do esquema do grupo MSI no Corinthians, lembra? Tinha Jorabichian e tal. E tinha 2 promotores, os quais eu não conhecia, mas via na mídia o tempo todo. Que era Zé Reinaldo Guimarães Carneiro e o Reinaldo Porto. E me pareciam pessoas muito sérias, interessadas, afim do futebol e de boa relação com a mídia. Procurei, eu e a Thaís procuramos os promotores. Levamos a eles tudo que a gente tinha e ali se inicia uma investigação do Ministério Público paralela à nossa apuração jornalística. Que em vários momentos elas se confundiram, né? Investigação e matéria, elas se confundiram. E eles fizeram um trabalho muito bom, conseguiram autorização da Justiça para quebrar o sigilo telefônico dos apostadores, que aí era meio caminho andado. Né? Só que o Ministério Público de São Paulo não tinha estrutura para iniciar imediatamente a escuta telefônica. Então, assim, tava tudo na mão, faltava a estrutura. E aí a Thaís fala, vamos procurar então a Polícia Federal. E a Thaís vai até Brasília, procura... A gente cobria a Polícia Federal, era a nossa área principal de atuação. Vai até Brasília, se reúne com o diretor da Polícia Federal, à época, o Dr. Paulo Lacerda, um grande delegado, se orgulhava de nunca ter dado um tiro na vida, andava de fusquinha a vida toda, um cara honesto, excelente. Ele transformou a Polícia Federal aqui no Brasil. E olha a coincidência da vida. O Dr. Paulo Lacerda tinha sido o delegado do inquérito da máfia da loteria, dos anos 80. Que era um esquema denunciado pela revista Placar, que denunciou mais de 100 pessoas, mas por falta de provas, ninguém pagou por aquilo. Ninguém. E ele tinha aquilo como uma... Engasgado. E ele fala pra gente, fala pra Thaís, e coloca na investigação o Dr. Protógenes Queiroz, que era uma estrela da Polícia Federal à época. Então, com a estrutura da Polícia Federal e tudo que o Ministério Público de São Paulo já tinha, a investigação, em agosto daquele ano, começou lá em março. Em agosto daquele ano, voa e logo nos primeiros dias de escuta telefônica feita pela Polícia Federal, eles já pegam o Edilson no vestiário de São Januário, no meio do jogo de Vasco e Figueirense, falando, pode vender suas casas, pode vender a casa, vender seu carro, botar o que for, que hoje eu garanto. Assim? Caraca, mano. E aí pronto. Tá Só que a Polícia Federal queria continuar a investigação, chama investigação controlada, se não me engano, para saber se o esquema era maior do que aquele bando de ladrão de galinhas. E aí, em setembro, eu recebo a informação de que a gente já estava sendo traído. O Dr. Protógenes tinha tido a ideia, nunca vou saber se é verdade, de passar a matéria para um veículo de televisão, descer em rede nacional num jogo do Edilson e prender o Edilson no intervalo de um jogo. Que isso? Aí eu falo, pô, traíram a gente. E a Veja, que tava segurando... Mas quem traíram, assim? O delegado. Ia passar pra uma outra mídia. Exato. Pra fazer uma espetacularização da parada. Essa história tá muito bem contada no doc, que tá no Globoplay. Tá muito bem contada. Aí eu levo pra Veja essa informação e falo, cara, fomos traídos. E a Veja, que não tava com pressa, porque tava no auge do escândalo do Mensalão.
A Veja, inclusive, achava que nem era momento de fazer a matéria, porque no auge dos esquemas do mensalão... De abafar. não ia ter muita repercussão. E eu, que já tinha trabalhado com futebol, falei, vocês estão enganados. É uma bomba... É uma bomba isso aqui. O mensalão é que vai sumir do noticiário por um isso aí. tempo. E eu tava certo. Aí a Veja falou, o quê? Traíram a gente? A matéria sai sábado. Não sabe. Aí eu aviso o Ministério Público, doutor, vai sair... Não, vocês vão fuder a gente, doutor. Eu sei que não vou fuder ninguém. Dá tempo de você, tem experiência. Conseguir todos os mandados de prisão, a matéria vai sair sábado. E aí a matéria foi à banca e o resto é história. Cara, eu lembro que eu tava no... Não era nem estágio, né? Porque eu não recebia nada. Colaborando na Rádio Carioca. Sabadão. Que é a forma que a galera no Rio inicia, né? Não só no Aprende, Rio, né? mas no Rio também. Cheguei lá na radinha, lá no centro da Aquela cidade. rádio, a gente costuma falar rádio perereca, com todo respeito aí. Lá no Largo da Carioca, cheguei lá, sabadão, ia passar o dia lá, trabalhando sem receber um centavo. Aí liguei minha maquininha e meu trabalho era o quê? Primeira parte da jornada, lapadas, né? Não tinha fora do Rio, né? O Rio tinha os repórteres. Cara, eu abro a máquina, o computadorzinho ali, aquele antigo, porra, exatamente. Intel. Tubão. Ligou, aí botei logo no Lancinete, pum. Capa do Lancinete. Máfia do apito. Bomba. Tinha acabado de... Publicou a... Veja, publica o maior escândalo da arbitragem. Na sexta-noite, trechos da matéria já foram ao ar. E, cara, o ponto alto, assim, dessa investigação é que tinha o trabalho da polícia, do ministério e o nosso, né? Aí a Thaís fala, você precisa se aproximar do Edilson e dá o seu jeito aí, se vira. E você precisa ir lá na casa dele, saber se ele oculta patrimônio, saber como é que é a personalidade dele, como ele vive. Entrevistar o cara. Entrevistar o cara sem ele saber do que a gente tá fazendo. Como é que eu vou fazer isso, cara? Meu Deus. Aí eu tive uma ideia. Vou mentir. Vou procurar o Sindicato dos Árbitros, que tinha assessoria do jornalista Márcio Trevisan, grande jornalista. Márcio, Rizek, tô na Veja. Tô fazendo uma matéria aqui pra Veja, Vida de Árbitro. Eu quero acompanhar um dia na vida do Edilson, da Ana Paula Oliveira, bandeirinha, do Salve Espínola e do Danelon. Quero começar com o Edilson, depois a Ana Paula, pra não dar bandeira. E aí ele marcou a entrevista e o Edilson, estrela, né? Falou, vida de árbitro, vou sair na Veja. Sou o cara. O fotógrafo que foi comigo não sabia da matéria, achava que era vida de árbitro. Vida de árbitro. Aí vou pra Jacareí, onde morava o Edilson. O Juca Kfouri já tinha denunciado que o Edilson tinha falsificado um diploma de 2º grau para poder ser árbitro. E quando eu puxei a ficha do Edilson na Federação Paulista, veio que a profissão, que é obrigado a ter profissão para arbitrar no Brasil, era técnico de telefonia. Então começa meio que o papo assim, Edilson, tô aqui com o fotógrafo e tal, a gente quer fazer uma foto sua assim, subindo num poste, descascando fio. Ih, querido, isso aí, nunca descasquei um fio na vida. Eu compro umas notas fiscais frias de um esquema que eu tenho aqui na prefeitura. Cara, o cara era o... E aí apresento lá, mas nunca descasquei um fio. Eu tenho um barzinho aqui com uma máquina de videopoker, bichinho de pelúcia. Vamos fazer foto? Vamos. Então vamos lá na máquina, ele com Hello Kitty, as pelucinhas, fazendo foto. Cara, pra um repórter da Veja, ele já contou isso logo de cara. E aí o fotógrafo que não sabia de nada... né? Não, comigo o fotógrafo. Eu falei, cara, a gente pode ir na sua casa? Claro, eu abro minha casa pra vocês. Tem uma coleção de camisas, é proibido que você receber camisa de futebol. O juiz não pode. Que eu ganho dos times. Pô, beleza. Aí eu vejo ali uma camisa do Banfield que ele tinha roubado. Ele pega a camisa do Banfield, fotógrafo. Falei, cara, essa matéria é ouro. A foto da camisa do time que ele roubou. Ele fazendo assim pra gente. Aí o fotógrafo, sem saber de nada. Pô, e sua mãe mora aqui? Porque tem uma foto sua e até tinha pedido. Vai na casa dos familiares, vê se ele oculta patrimônio. Fomos na casa da mãe dele, em Jacareí. Enfim, passei um dia com o Edilson. Tinha ali um perfil, assim, né, do cara pra contar na matéria. Vi que ele não tinha... Que era o principal, ele não tinha hábitos de vida nababescos, não ocultava patrimônio, não era um cara milionário. Como eu sempre suspeitei, era um cara que ganhava muito pouco dinheiro mesmo, com aquele esquema ali, muito pouco dinheiro. Eram pequenos esquemas, né? Pequenas... Como é que a gente fala? Padrão de galinha. Pequenos golpes. É um caça-níquel ali. Um negocinho uma notinha ali. fria colar. Esse grupo é tão trapalhão que quando sai a matéria... na sexta-feira. Cara. Edilson, você tá na Veja. Saiu aquela matéria. É a primeira reação dele. Putz. E como eles estavam sendo monitorados, né? O Gibão pega um carro e sai de Jacareí e vai pra São Paulo, tentar se esconder na boate do irmão dele em São Paulo.
Como ele tava sendo monitorado, a polícia vai acompanhando ele. Não, onde é? Qual o endereço? Ah, tá, é rua tal. E os caras rindo. Pô, olha o cara que a gente vai prender. Nem se esconder direito, ele Polícia sabe. Federal, assim, É. né? Tipo... Então é um grupo muito trapalhão. E o assustador é isso, é como um grupo muito trapalhão consegue cooptar árbitros e ferrar com a vida de um campeonato brasileiro, como aconteceu naquele ano de 2005. Hoje... Esse jogo do Vasco, só uma... O que aconteceu no jogo? O Vasco Figueirense falou que foi o jogo mais... Cara, eu não lembro dos detalhes, 20 anos, mas foi uma operação absurda. Mas você lembra quem ganhou? O Vasco. O Vasco Vasco ganhou o ganhou Que era o jogo. que tinha que jogo. acontecer, né? É uma operação... Esse jogo o Edilson opera bonito, eu não lembro o placar, se eu não me engano é 4x1. Ele falou, deixa comigo que hoje Eu escrevi, tem registrado, mas eu não lembro, cara, 20 anos, né? 20 anos. Já agora já tá vendo? Fecha, pega a ficha aí. Vasco, Vasco e Figueirense, 2005, em São Januário. 2x1? 2x1. Um pênalti escandaloso. Eu não lembro os detalhes desse jogo. Provavelmente um pênalti no Wagner Diniz, talvez. Não, 1x0 foi Botafogo e Vasco. É um pênalti também não existiu que ele marcou. Eu não lembro o placar, Não, eu Boca não lembro de Repórter detalhes aí. dos jogos, eu não lembro. Agora, assim, o que a máfia do apito conta? Máfia da loteria nos 80. Dá pra você fazer uma linha do tempo de manipulação esportiva. Então, máfia da loteria nos 80. Pra manipular resultado, você tinha que cooptar centenas de pessoas. Então, a galera que sorteava jogos da loteca, comissões técnicas e jogadores dos dois times, centenas de pessoas cooptadas naquela denúncia que acabaram não conseguindo comprovar dos anos 80. Máfia do apito. Coopta um juiz por jogo. Como é que é hoje? Sofisticou. Como hoje você pode apostar em cartão, em número de escanteios, você vai lá e alicia um atleta. Se tiver um jogador. Leva um cartão. Não tem erro. Então, assim, o esquema ficou sofisticado. E ele demonstra com isso, gostemos ou não de sites de aposta, já que eles existem e não vão sair de cena, que eles precisam estar na legalidade. Porque só na legalidade, além de pagar imposto e de poder assegurar que só maior de idade vai jogar e tal, quando eles notam um volume incomum de apostas, eles avisam as autoridades. Naquela época, tinham dois sites. Aquele mais fechado, do Gibão, e um outro que anunciava no lance, chamava iBet, mesmo sendo ilegal. O iBet, ele percebeu que todo jogo do Edilson tinha um volume incomum de apostas. Então ele parou de cotar jogos do Edilson. Que é o que as casas de apostas... Como ele era ilegal, Forma de se não proteger. avisou ninguém. Os caras são lesados. Se ele tivesse na legalidade, ele já poderia ter avisado a polícia na época e ter poupado alguns jogos de manipulação.